Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje é 31 de julho de 2025. Nesse horário, nós estudamos essa obra, Luz do Mundo, psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Amélia Rodrigues. Nós estamos estudando, né, o capítulo 7, Pão da Vida, né? Mas antes de começarmos aqui o nosso estudo, vamos agradecer a Deus, vamos agradecer a Jesus a oportunidade que o Pai nos concede para estarmos aqui e rogar a Deus a sua bênção, a sua misericórdia para com cada um de nós. Eu estou passando a palavra aqui, Denise, para você, tá? Para que você possa dar continuidade ao estudo. Obrigada, Rose. Boa tarde a todos. Então, como a Rose falou, no capítulo 7, Pão da Vida, a gente parou no parágrafo que fala assim: levemente pálido, pareceu transfigurar-se, tomou os pães e os peixes, partiu-os e repartiu-os ante os olhos atônitos dos mais próximos, e estes se foram repartindo e multiplicando como semente, que fecundada se desdobra em espigas ricas sob o milagre da terra, fazendo-se toda uma seara. Nós já lemos essa parte e eu quis repetir, que é para a gente retomar o texto, né? Todos se acercaram alegres e cestos são apresentados. Enche-nos e repartem a messe com o povo que se nutre até o infartamento. E a autora espiritual Amélia Rodrigues tem uma notinha aí embaixo. Ela fala assim: vide a Gênese de Allan Kardec no capítulo 15, item de 48 a 51. Mas ela diz também que optamos pelo estudo segundo a narração dos evangelistas. Então, ela diz que a Gênese também fala sobre essa, mas ela opta pela a narração dos evangelistas, ok? E sobra o suficiente para encher mais alcovas com o que resta, excedente, abundoso. E mais uma notinha. Ela diz assim: que Santo Agostinho, estudando a multiplicação dos pães, interrogava: quem é que alimenta o universo, senão aquele que de um punhado de sementes faz nascer as searas? O mesmo poder que de alguns grãos faz germinar o trigo, nas suas mãos multiplica os pães. Porque o poder pertencia a Cristo. E esses 5 pães são como as sementes que não foram lançadas à terra, mas que foram multiplicadas por aquele que fez até a própria terra. Então, o poder de Jesus, poder magnânimo, né, por ser ele o nosso governador do nosso planeta, tinha esse poder. Ele não transgrediu lei nenhuma, ele apenas fez a multiplicação, né, dos pães exatamente como seria feito pela semente que jogada à terra, que fecundada virava o trigo e o trigo virava o pão, né? Denise, desculpe, você está no pão da vida? No Já? pão da vida, já Isso, quase no final, no final. quase, Tá, as 2 páginas antes. tá bom. Aí eu li sobre, antes desses 3 pontinhos aí, do penúltimo 3 pontinhos, ok? Ele, esse parágrafo. E na outra parte ela diz assim: salve, Rei de Israel, grita uma voz. Conduze-nos à conquista de Jerusalém, clama outra. Seguiremos contigo. Aleluias, aleluias explodem espontâneas.
Os discípulos exultam e o envolvem com inexcedível carinho, excessiva emotividade, uma ternura sem palavras, extravasante. Então, como eles viram, ficaram fartos, viram esse, esse fenômeno acontecendo na frente deles, eles ficaram exultando, né? Perceberam. Por que que os discípulos ficaram felizes? Porque eles perceberam que o povo é, o, aceitou como aquele que vinha, né? Salvá-los, né? Claro que eles tinham outra ideia, né, de salvação, mas os discípulos ficaram alegres com isso, ficaram felizes, porque enfim estavam sendo reconhecido o mestre deles, né? Os olhos do mestre se nublam, faz-se mais pálido e os lábios tremem como se sofresse uma dor surda, forte. Por quê? Por que que ele fica assim triste? Porque ele sabia que aqueles que estavam saudando aquela hora, dali mais tarde, né, seriam aqueles que iam lá votar pela sua morte, né? Ou, né, não sei como eles faziam naquela época, pelos gestos, né? Eles votaram o salvamento do ladrão, né? Vamos dizer assim. E do revolucionário que estava lá, junto a ele, e não é, o salvaram. Então ele sabia qual seria o destino dele, triste por nós, pela nossa escolha, né? Ele tinha que deixar a gente escolher, né? O ar acolhe a exaltação da massa convulsionada pelo espetáculo de há pouco e se referta de alimento pelos seus poderes. Então, aquele clima ficou de felicidade, né? De alegria, né? Na febricidade geral, os companheiros percebem-no afastando-se, refugiando-se por detrás das sebes, nas sinuosidades das pedras. Então ele foi procurando se afastar porque a dor dele era grande, que sabia qual seria a nossa escolha, né? Mas ele teria que aceitar. Filipe o busca e chama. Deixe-me a sós, ele fala triste. É uma ordem e uma súplica. A multidão se dispersa. Os discípulos descem um monte. O ar está morno. Eles retornam à barca e volvem a Cafarnaum. Lá o encontram. Aí, Rose, aí, quando você falou sobre esse poder, né, que ele tinha de se afastar, sumir, e daqui a pouco está ele lá em outro lugar, na outra margem, já aguardando eles, né, que viriam ao seu encontro. E Amélia continua. Eu sou o pão da vida. Este pão não mata a fome. O pão que sou farta para todo o sempre. Credes porque vos alimentastes. O pão que vos possa dar nunca mais vos permitirá a fome. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque sobre ele o Pai, que é Deus, imprimiu o seu selo. A obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Eu sou o pão da vida. O que vem a mim, de modo algum terá fome, e o que crê em mim, nunca, jamais terá sede. Tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou.
A vontade daquele que me enviou é esta, que eu nada perca de tudo o que ele me tem dado. Pois esta é a vontade de meu Pai, que todo o que vê o Filho do Homem e nele crê, tenha a vida. Pão da vida. Este pão, o de todo dia, é transitório. Aquele que ele dá é perene, suprime as necessidades, todas as necessidades. O mundo o busca e os homens o querem, mas desejam este pão transitório do monte, não aquele, o da vida, que também foi oferecido no monte. Este, o do estômago, sim, pedem e querem, hoje os homens. Aquele, o da vida, talvez depois. Não, não sabe o quanto querem os homens. Era abril, em festa de primavera. Ele é o pão da vida, em soledade com o Pai e a multidão. A multidão na primavera e o pão da vida em todas as estações. Então, ela termina aqui a narrativa e a gente busca entender que o pão, né, material é aquele que alimenta a fome do corpo. Mas esse acaba, né? A gente digere e vai embora, né? Mas a palavra que ele trouxe, o conhecimento, a luz que ele trouxe para nós é eterna. Porque esse a gente vai absorver e ficar com ele, né? Vai nos esclarecer, vai nos libertar para o resto dos tempos. E você conseguiu, Rose, baixar, não? Porque da outra vez ficou muito ruim, né, o som. Vamos ver se você. Quer que eu compartilhe? Isso, por favor. Vamos ver aqui como é que fica. Espera aí. Eu só vou pular, é a prece, né? Pula a prece, por favor. Eu sou o pão da vida. O que eu tenho é esse aqui. Deixa eu ver se Tá, eu. é esse mesmo. Espera aí. Tá lento, né? Não, é que eu parei aqui um instantinho. Eu quero saber como é que está o som. Para mim ficou repartido e Não, lento. eu vou Não vou botar. aqui. Peraí, presta. É que eu vou tirar o anúncio. Tá. Pular aí, acho que à direita. Eu vou interromper aqui. Era pular. Isso. Como está o som? Não tá saindo, não. Não, eu parei para poder perguntar. Como é que Não está o... ouvi nada. Eu quero saber o som para vocês, como é que está? Eu não ouvi nada. A sua voz, sim, dele não. Não dá para entender, não. Não dá para ouvir? Não dá para entender. Deixa eu ver aqui uma coisa. Vamos ver agora se vocês conseguem ouvir melhor. Eu tirei a minha caixinha de som. Vamos ver aqui. Todas as colaboradoras e todos os colaboradores da Ah, federação, melhorou bastante. incluindo a galeria dos presidentes anteriores, né? Que bom que todos estão aqui, o que mostra a qualidade excepcional do movimento espírita do Rio Grande do Norte, que mantém essa cadeia
de comando, de direção do movimento, com toda a harmonia, com todo o amor, com todo o carinho, como nos recomenda o mestre. Gostaria de pedir a todos que estão presentes que viessem para cá, para esse teatro. Às vezes nós levamos o nosso corpo para algum lugar, mas a mente viaja por vários outros. E eu escolhi uma fala e uma reflexão para abrir as reflexões e falas que todas as nossas irmãs e irmãos queridos da exposição trarão durante esse evento. Eu escolhi uma fala profundamente reflexiva, que é, na verdade, uma interpretação dessa passagem do capítulo 6 do Evangelho de João, especialmente o versículo 35, que dá o título à sexta Conferência Espírita do Rio Grande do Norte. Eu sou o pão da vida. Convidei e ele aceitou generosamente, meu irmão, amigo, querido Alexandre Siqueira, para que a gente possa tentar entrar nessa manhã no teu coração, no coração das pessoas que nos acompanham pela internet. E para isso a gente precisa que você se recolha. Porque o Evangelho de João é uma catedral. É uma peça arquitetônica. De resto, como são os livros bíblicos. Mas o Evangelho de João, em especial, foi feito numa época em que ele contava com mais de 90 anos de idade. Todos os apóstolos haviam regressado à pátria espiritual. Jerusalém estava destruída. Não havia mais o templo na cidade santa. João estava possivelmente já exilado em Patmos ou em Éfeso. A essa altura, Maria já havia também regressado ao mundo espiritual. Portanto, ele contempla tudo o que foi e tudo o que será. Tudo o que foi construído e tudo o que o Cristo pretendia construir para a humanidade terrena entregue às suas mãos augustas. Evidentemente, já conectado à espiritualidade superior e com a assistência espiritual do próprio Cristo, suas palavras são medidas. Suas palavras são como blocos de uma grande construção. E o nosso propósito é explorar isso. No capítulo 6 do Evangelho de João, versículo 35, nós vamos encontrar a seguinte fala do Mestre. Disse-lhes Jesus: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá fome. E quem crê em mim não terá sede jamais. Todo esse capítulo 6, especialmente nesse trecho, que começa no versículo 22, nós vamos encontrar alguns pares de palavras. Pão e água. Fome e sede. Vida e morte. Analisar, seguir.
peregrinar, estacionar, permanecer, atravessar. Não são palavras aleatórias. Vejam como se inicia o versículo 22. No dia seguinte, a turba que ficara de pé do outro lado do mar, a turma que ficou, que paralisou, viu que não havia outro barquinho ali, senão um. E que Jesus não entrara no barco com seus discípulos, mas somente os seus discípulos partiram. Entretanto, outros barcos vieram do Tiberíades, próximo do lugar onde haviam comido o pão, rendendo graças ao Senhor. Isso porque o capítulo 6 inicia com a multiplicação dos pães. Vejam, é uma obra de arte. No capítulo em que o Cristo diz, eu sou o pão da vida, é um capítulo da multiplicação dos pães. Assim, quando a turba viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, eles entraram nos barquinhos e foram para Cafarnaum à procura de Jesus. Aqueles que haviam estacionado, aqueles que haviam permanecido, perceberam que o Cristo havia se movimentado e colocaram-se novamente em movimento. A oposição, permanecer, peregrinar. Encontrando do outro lado do mar, disseram-lhe, Rabi, quando chegaste aqui? Em resposta a eles, disse Jesus, em verdade, verdadeiramente vos digo, buscais a mim, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. O Filho do Homem vos dará, pois Deus, o Pai, o certifica. Vou ensinar mais de 4.000 palavras em italiano em um minuto. Tá bom? Primeiro, quando termina em são em português, normalmente termina em zione em italiano. A pergunta foi respondida. Quando ele chegou? Ele foi na essência da questão. Viestes, porque comeste dos pães. E pães, da multiplicação dos pães. Então aqui surge novamente aquelas palavras compostas. Um pão que sacia a fome corporal, ao lado de um pão que sacia a fome do espírito. Uma água que dessedenta a sede corporal. E uma água viva que dessedenta a sede do espírito. Um lado do lado que representa a encarnação. O lado do Tiberíades, a outra margem do rio, diria Guimarães Rosa, que representa a vida verdadeira. Um Cristo que nunca se detém. Como diria André Luiz, ajuda e passa.
Um Cristo que multiplica pães de um lado do lar, onde impera a vida corporal, mas se desloca imediatamente para as realidades eternas, se oferecendo como o verdadeiro pão da vida. Entendermos esse conjunto de simbologias, e eu pergunto se ainda todo mundo está aqui, ou melhor, se a mente de todos ainda está aqui, porque nós estamos só começando. Só começando. Allan Kardec chamou de alma o espírito encarnado, aquele que está temporariamente conduzindo um corpo físico de um dos lados de Tiberíades. E chamou de espírito errante aquele que perdeu o corpo. É porque Deus só cria imortais. Então, esse espírito perdeu o corpo, mas não ficará por muito tempo no mundo espiritual. Porque ainda necessita encarnar. Esse é o espírito errante. Errante não é aquele que comete erro. Esse é o bobo mesmo. Errante, aquele que peregrina. Aquele que peregrina. Ele peregrina até se tornar espírito puro. Questão 114. Porque ao tornar-se espírito puro, dirá Kardec, abre aspas, não é sujeito à encarnação em corpos perecíveis, não é sujeito nem à expiação, todas realizam a vida eterna no seio de Deus. Então, vida, a vida em abundância, a vida eterna, se preferirem, nossos irmãos que estão nos assistindo, católicos e evangélicos, se preferirem, a ressurreição é quando você se torna espírito puro, que deixa de ser errante, deixa de ser peregrino. Então eu digo sempre aos nossos irmãos católicos e evangélicos, a diferença entre nós espíritas e eles, tempo da ressurreição. A nossa única discordância. Eles acham que basta uma vida para você ressuscitar, nós espíritas entendemos que são necessárias várias. Muitas existências para você ter a vida eterna dos espíritos puros, não mais sujeitos à encarnação em corpos perecíveis, não mais sujeitos a provas, não mais sujeitos a expiações. É disso que trata a passagem. Para que tudo isso possa assentar um pouco, enquanto eu preparo a próxima rodada, o Alexandre vai fazer um interlúdio de uns 30 segundos, 40 segundos.
Denise, Oi, vamos interromper aqui e vamos começar daqui hum, para frente, semana que vem, para assistir o vídeo todo, antes de entrar no outro capítulo, tá bom, tá com bom. continuação. Continuação, tá legal. É muito interessante a explicação dele. Muito interessante mesmo. Então, obrigada, Rose, por ter conseguido baixar, né? Que da outra vez eu não consegui, né? Abrir, o som ficou muito ruim. Então tá, a gente vai dar uma paradinha aí. Então, depois a gente pega depois do, da- da- do, to- Semana que do- do- vem a gente faz uma depois que ele continuidade, tocar o violão aí, o uma rapaz. continuidade do vídeo Uhum, para assistir o vídeo todo. tá bom, Porque, como complemento desse capítulo 7, que ele tem tá muita ótimo. coisa, ele fez a introdução para a gente, né? Sim, Aí na isso semana aí. que vem a gente assiste todo antes, porque esse tema é muito interessante, É né? muito bom. Isso aí. Então, gente, Obrigada, Rose. Vamos vamos terminar. agradecer a Deus, agradecer a Jesus essa oportunidade, né, de entrar em contato com esse evangelho maravilhoso. E a gente está vivendo um momento que a gente tem que estudar o evangelho. A gente tem que entrar em contato com isso, gente, porque estamos vivendo momentos muito complicados mesmos. E nós precisamos pegar esse evangelho, precisamos entender esse evangelho e, acima de tudo, aplicar esse evangelho nas nossas vidas, tá bom? Então, semana que vem a gente continua com esse vídeo aqui. Eu já vou deixar preparadinho para quando a gente entrar, a gente já entra depois da musiquinha, Esse tá vídeo bom? aí não pode disponibilizar ele? Não, vamos deixar para a aula, Cris. Depois que terminar a aula semana que vem, a gente disponibiliza. Tá legal? Tá, Que obrigada. aí fica melhor, porque aí todo mundo assiste e depois a gente disponibiliza o link. Tá bom? Então, um beijo aí no coração de todos. Que Deus nos abençoe. Daqui a pouco a gente está de volta. O nosso irmão Antônio Guerra vai estudar com a gente o capítulo 10 do Evangelho, o sacrifício mais agradável a Deus, itens 7 e 8. Convidamos todos para estarem conosco na palestra. Vai começar às 6h30.